Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Queria pedir desculpa primeiro pelo pequeno atraso aqui para a gente começar. A gente teve um pequeno problema técnico, mas já resolvido. Na prática, a gente quis testar, né, Rodrigo, a temática do webinar para ver se a gente realmente consegue manter aqui a serenidade, mas vai correr tudo certo. Então, obrigado a todos e todas pela presença. Enquanto o pessoal está entrando, eu queria rapidamente só me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o Renato, sou advogado trabalhista, sou professor de Direito do Trabalho na FMU, sou sócio responsável pela área trabalhista aqui no Lacas Martins. Hoje eu tenho o prazer, a honra de estar aqui com o Rodrigo de Neri Matos, que é psicólogo, psicanalista. Eu vou deixar ele se apresentar, acho que ele vai fazer isso com mais propriedade. Então, antes, eu queria só dar alguns avisos iniciais. A gente está programando 1 hora de bate-papo, né? Então, a nossa ideia é que a gente continue aqui juntos até às 18 horas, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Na verdade, a ideia é que seja realmente um bate-papo e que a nossa conversa aqui supra as demandas, as questões que vocês tenham. Então, a ideia é essa, né? Que vocês contribuam com perguntas, usem aqui a ferramenta de Q&A, tá aqui embaixo, Q&A, né? A gente vai respondendo. Dependendo do andamento, a gente consegue, às vezes, se tiver a ver com o tema, a gente responde na hora, senão a gente deixa para responder para o final, tá? E aí, antes, então, do Rodrigo se apresentar, eu queria só fazer uma pequena introdução sobre essa questão de por que a gente escolheu essa temática, né? Na verdade, assim, a gente tem feito esses eventos desde o começo do ano passado, sobre vários assuntos de direito do trabalho. Curiosamente, né, quando eu estava programando a minha agenda de eventos do ano passado, antes da pandemia, o primeiro evento que eu tinha agendado era sobre saúde mental no trabalho, né, que seria ali para abril, maio. Mas aí surgiu a pandemia em março, e aí a vida mudou de cabeça para baixo, aí a gente já fez, acho que, sei lá, uns 15 ou 20 eventos, e nenhum deles é sobre esse assunto, porque existiam outras questões, especialmente relacionadas à pandemia, que eram mais importantes. Mas eu acho que agora, não apenas porque já era uma questão importante, a pandemia em si faz com que o assunto venha à tona, né, e se torne ainda mais importante. Então, eu vou pedir para o Rodrigo se apresentar, e aí a gente entra no tema. Então, conta um pouquinho, Rodrigo, sobre você, sobre sua experiência. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. Boa tarde a todos, né? Conforme o Renato já falou, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, psicanalista, eu sou formado pela USP de Ribeirão Preto, com especialização em psicoterapia psicanalítica pela USP São Paulo, né? Tenho uma experiência em unidades básicas de saúde, trabalhei 5 anos e foi uma escola para mim, né? Depois disso, eu entrei na Nestlé, trabalhando com a equipe de qualidade de vida, fazendo atendimentos, participando de programas de saúde mental, de qualidade de vida no geral. E também mantenho, desde formado, meu consultório, que é onde eu também exerço a prática clínica, né? Então, venho aí desde 2003, 18 anos, não sou muito bom de conta, mas mais ou menos isso, já nessa prática que eu gosto muito, sou apaixonado desde que conheci a psicologia e a psicanálise. Legal, bacana. E quando eu pensei em algum psicólogo, algum psicanalista para tratar desse assunto, me veio o Rodrigo à mente justamente porque ele tem essa experiência na Nestlé, né? Ele faz lá atendimento além da clínica privada dele, também para o público Nestlé. E eu acho que tem bastante experiência justamente nessas questões aí corporativas, né? Então, para a gente começar, Rodrigo, e o Rodrigo, como vocês já devem ter percebido, é o nosso protagonista de hoje, né? Ele que entende do assunto, eu entendo de leis, mas quem entende aqui de psique é ele. Como que você definiria? Assim, o que a gente pode considerar como... o que é um trabalho equilibrado, né? O que a gente pode considerar como uma pessoa saudável no trabalho? Enfim, o que a gente tem de questões importantes para a saúde no ambiente de trabalho? Eu acho que se a gente fosse pensar numa coisa mais... o senso comum, a gente pensaria que... Renato, você está aí, né? Sua Tô aqui imagem sim. sumiu. Não, tô Tá. aqui sim, tô aqui. Se a gente for pensar no senso comum,
A gente pensaria em alguém que nunca se estressa, nunca se apavora, e não é bem isso, né? Eu acho que você ser equilibrado no ambiente de trabalho e na vida, né, é você saber ter uma postura razoável diante dos problemas, diante das situações que a gente enfrenta, né? Não deixando se levar pelos impulsos, pelas emoções negativas, é conseguir receber aquilo que o ambiente traz para a gente, às vezes coisas positivas, às vezes coisas não tão positivas assim, e saber digerir aquilo de modo razoável, né? Então, não é ser frio, não é ser calculista, né? É ter consciência das nossas qualidades, é ter consciência dos nossos defeitos, para daí sim reagir de forma produtiva, de forma positiva diante dos problemas. Então, mais do que não se afetar, é pegar aquilo que nos afeta no trabalho e transformar em algo positivo, não só para si, mas para o grupo, né? E é muito importante, como eu falei, conhecer as limitações, né? Ninguém gosta de ver as limitações que tem. E outras pessoas só veem as limitações. Então, esse equilíbrio passa pelo equilíbrio do autoconhecimento, né? De não se desesperar, de se abalar, de se preocupar, claro que preocupação faz parte, mas de manter isso num certo ponto. A gente fala muito em psicanálise, em angústia, ansiedade ótima. O que é uma ansiedade ótima? Não é aquela ansiedade muito baixa que te deixa numa zona de conforto, mas também não é aquela ansiedade em excesso que te paralisa. Então, esse equilíbrio mental é saber pegar tudo que vem e digerir com possível de serenidade, de ficar centrado nessas situações e poder olhar para si e para os outros. Parece fácil, né? Mas é um aprendizado para a vida. E se a gente tem uma relação boa com a gente mesmo, a relação com os outros tende a ser melhor. Se a gente se conhece, conhece nossos defeitos, a gente consegue também olhar para o defeito dos outros e para a qualidade dos outros e ser empático com essas pessoas, admirando as qualidades, respeitando as limitações e aí conseguindo trabalhar melhor. Legal. Assim, pela sua experiência, pelo que você tem visto, quais são os principais fatores ou as principais causas, as principais situações, ocorrências que fazem com que as pessoas percam esse equilíbrio, essa serenidade no ambiente de trabalho? Olha, Renato, eu vejo que são muitas as causas aí, né? Mas eu começaria falando da impulsividade. Parece que a impulsividade hoje é endêmica, né? A gente vive nesse mundo digital, né? A gente está aqui conversando pelo mundo digital e graças a Deus que ele existe. Ele proporciona muita coisa. Mas o mundo digital também trouxe uma questão do imediatismo. A gente não sabe mais esperar para agir, para fazer as coisas. A gente manda um e-mail que é a resposta na hora, né? Manda um WhatsApp, se a pessoa não responde na hora, muitas vezes a gente fica irritado. Então, esse mundo de hoje, ele estimula essa impulsividade, né? E essa impulsividade, ela é uma arma que vai contra a gente também, né? Então, a gente não aprende a esperar, não aprende a saber que as coisas não acontecem na hora que a gente quer, né? E a impulsividade é um passo para o desequilíbrio no trabalho e na vida, né? E se a gente pensar também, as pressões externas que a gente tem, não só as da gente, mas do mercado em si. A gente vive um período difícil, né? O Brasil já não está num crescimento como esteve alguns anos atrás, na década de 10 ou um pouco antes, né? Então a pressão externa também é muito grande, pode contribuir para comprometer o nosso equilíbrio. Então, as pessoas tendem a cobrar mais, a chefia tende a cobrar mais, a gente tende a cobrar mais, né? E isso pode gerar posturas incomuns, situações explosivas, né? A gente não consegue aceitar algumas perdas. A gente agora fica também desequilibrado porque não tem válvulas de escape como tinha antes, as tradicionais, não tem encontros sociais como tinha antes. Então, isso também ajuda. A rotina também está muito estressante, né? Eu escuto de todo mundo que eu atendo, isso é unanimidade, que hoje em dia as pessoas trabalham mais estando em casa. No começo, parecia ser algo que iria facilitar, pois a pessoa não teria que ir até o trabalho, não teria que voltar, ganharia um tempo, né? Mas as pessoas passaram, a partir disso, a trabalhar mais. Agora a pessoa mora no trabalho, né? A pessoa mora no trabalho, né? Então, a rotina estressante está aí para contribuir nisso, né? Fora as circunstâncias da vida, a gente pode, às vezes, perde um parente,
Muita gente tem perdido parente nesse momento, né? Um familiar que fica doente. Quantas e quantas pessoas eu não conheço ou eu trabalho, pacientes meus que perderam familiares. Estão tentando também, de alguma forma, lidar com isso. Isso também, para o equilíbrio do trabalho, é um fator complicante. Então, tem muitas perdas acontecendo. Mudanças repentinas, né, que a gente vê aí que estão acontecendo. Essa mudança para o online não foi fácil para muita gente, né? A dinâmica é diferente, a concentração que você tem que ter é diferente. Eu mesmo no começo, para mim, foi mais difícil atender online. Apesar de eu ter a experiência de um ou outro paciente que já não estava em São Paulo, a grande maioria era presencial. Então foi e está sendo um aprendizado para mim, né? Então são muitas mudanças repetidas, né? Os cuidados que a gente tem que ter em função do coronavírus, os medos que a gente tem que ter por causa disso. E esse medo é bom até certo ponto, porque faz a gente se proteger. Então são muitos fatores aí que levam ao desequilíbrio, né? O mundo convida a gente se desequilibrar, infelizmente. E faz parte da nossa missão tentar, de alguma forma, enfrentar todas essas situações que afetam mais ou menos a depender de cada um. E é aquilo que você falou no começo também, né? A gente às vezes se cobra muito para ter um perfil, né? Trabalhar como se fosse num monge, como o lugar que o monastério, né? Num lugar que está lá trabalhando como se estivesse meditando nas montanhas. Não é assim, né? A vida real não é assim, né? De fato, Exato. é difícil. Mas se você pudesse dar algumas sugestões ou dicas mais práticas, né? O que você sugere? Como que a gente pode fazer para manter ou para tentar manter o máximo possível esse equilíbrio emocional no trabalho? Claro, né? Que antes disso, né? As pessoas, como você falou, né? Ficam tentando achar um ambiente perfeito para trabalhar, mas hoje a gente entende que a pessoa está em casa, com todo mundo em casa. Então é uma criança que às vezes vai passar, né? Um cachorro que vai latir. Antigamente isso era muito mal visto, tempos atrás. Hoje em dia a gente entende que é normal, não tem como evitar. Não É. tem, né? Faz Eu parte da lembro, rotina. não sei se foi dessa vez, eu acho que foi antes ainda, uma imagem que meio que viralizou de um camarada que estava dando entrevista na TV e aí o filho entrou uma criança pequena entrou no quarto, né? Isso viralizou como se fosse aquela coisa assim, hoje é meio normal, né? Assim, faz parte, né? A gente Exato. aprendeu a conviver com isso. E você vê também, acho que meus pacientes, todo dia tem algum que eu estou atendendo que tem um barulho de construção, de reforma no A fundo, obra, pois é, obra, porque as pessoas estão em casa, elas querem sentir bem no lugar que estão. Então a gente tem que aumentou saber muito, né? abstrair isso também, É. né? Mas voltando à sua pergunta, né? Eu acho que algumas coisas são aí fundamentais, né? Uma delas é o autoconhecimento. As pessoas não param para olhar para si, muitas vezes, né? E olhar para si não é uma tarefa muitas vezes gostosa. Às vezes dói, às vezes dá trabalho, né? Olhar para aquilo que a gente tem a melhorar, sim, tem seus prós e contras, mas o autoconhecimento ele é muito importante, né? E o autoconhecimento pode vir de muitas formas. Pode vir de cursos, de livros, né? Mas o fundamental para quem precisa, eu acho que é a psicoterapia. Na psicoterapia, você vai poder ter instrumentos para lidar melhor com você mesmo. E lidando melhor com você mesmo, você vai lidar melhor com os outros, né? Ele proporciona a você uma evolução contínua, né? Proporciona a você a ficar em paz com você mesmo, a ser uma boa companhia para você, né? Então, o autoconhecimento eu acho que é um primeiro passo muito importante para isso, né? A empatia, que eu acho que é algo que está muito fora de moda nos dias atuais, né? É saber se colocar no lugar do outro, né? Entendendo que as pessoas têm pontos de vista diferentes, têm pontos de vistas opostos muitas vezes aos nossos, né? E só que tem gente que tentando ser muito empático acaba sendo injusto consigo mesmo, porque a pessoa quer compreender todo mundo, se põe no papel de compreender todo mundo, mas não compreende a si. Então é importante ter empatia, né? Eu acho que é um belíssimo instrumento que faz muita falta hoje, mas ele tem que vir com equilíbrio, tem que vir aí em doses homeopáticas, né? Pessoa que não sabe falar não, né? Pessoa que não sabe falar não. E quem não fala não, com certeza
tem que lidar com muita coisa de muita gente. E é um paradoxo isso, né? Porque a gente aprende desde cedo que no ambiente de trabalho a gente tem que mostrar produtividade, mostrar disposição, aprender a trabalhar sob pressão, enfim. E ao mesmo tempo a gente precisa às vezes falar não, porque não dá, porque vai, né? Então é uma questão interessante que você levanta, é bem difícil mesmo. E eu vejo muitas pessoas sofrendo com dizer não, né? Pessoas que foram ensinadas ou chegaram a essa conclusão que ser um bom ser humano é dizer sim o tempo todo. E não. É importante pôr limite nos outros, né? No trabalho e na vida, né? Uma outra coisa que eu percebo, as pessoas elas ficam viciadas em pensamentos ruins, né? E a pessoa entra num padrão de pensamento ruim, derrotista. Tem muitos pensamentos que a gente chama de pensamentos sabotadores. A gente faz isso, né? Do tipo, não vou conseguir, não vai dar certo, não estou pronto. Ao invés de pensar o que eu posso fazer para conseguir, o que eu posso fazer para dar certo, a gente se sabota nesse sentido, né? A gente tende a se sabotar colocando a culpa nos outros. Isso não dá certo por causa do meu chefe, não dá certo por causa da minha esposa, não dá certo por causa do meu marido. E pode não dar certo por causa dessas pessoas, mas muitas vezes não dá certo por conta da gente também. Então, qual que é a nossa parcela nisso? Tem um filósofo muito famoso, acho que todo mundo conhece, chama Homer Simpson. Ele diz o seguinte: a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. E é um pouco disso, né? Eu não diria culpa, mas responsabilidade. Se a gente não se responsabiliza por aquilo que está ruim na gente, a gente vai responsabilizar os outros. E a gente não tem nenhum controle sobre a mudança dos outros. A gente não muda ninguém. A gente pode mudar a gente mesmo e mudar a relação que tem com as pessoas. E olhe Então, lá, se a gente já é não começa difícil, né? Exato, já é difícil, já é uma tarefa aí desafiadora. Então, a gente não muda ninguém. Se a gente muda a gente, a relação com os outros muda. E se o outro vai mudar, é com ele. Não cabe a gente fazer isso, né? Eu acho que uma outra coisa que ajuda é cultivar boas relações, relações saudáveis, relações seguras, com quem a gente sente que pode confiar. Eu vejo pessoas, Renato, que confiam logo de cara. Chegam num trabalho novo, confiam em todo mundo. E muitas vezes se dão mal por conta disso. E ao contrário, pessoas que não confiam em ninguém, nunca. E também se fecham por conta disso. E confiança não é dada, ela é construída, né? Então, construir relações seguras, saudáveis, leva tempo. Mas as pessoas muitas vezes não têm a paciência para esperar essa construção, né? Acho que um outro ponto é ter válvulas de escape, que pode ser um hobby, que pode ser um trabalho manual que você goste, né? Pode ser uma dança, pode ser uma luta, uma arte marcial, né? É importante quebrar a rotina. Muitas vezes, quando eu pergunto para alguém, né, alguém que eu atendo, do que você gosta, fora o seu trabalho, fora a sua atividade principal, a pessoa não sabe. Ela nunca parou para olhar para isso. Porque ela está tão presa no que ela tem que fazer, e a gente tem que fazer várias coisas, né? A vida está cheia de obrigações. Então, ela não para olhar para aquilo que dá prazer também para ela, fora o trabalho, É né? porque Isso o pode trabalho ser... veio assumindo um ponto central na nossa vida nos últimos anos, né? Então, muita gente, Exato, exato. a vida gira em torno do trabalho. Se ela perde o trabalho, ou se, né, não for trabalhar, não tem outra opção, né? Não tem outra coisa para fazer. Exato, e é como um tipo de investimento que a gente faz. A gente nunca investe num tipo só de modalidade, né? Tem gente que só investe a sua energia no trabalho. Claro, o trabalho é um ponto central, né? Você gasta a maior parte do seu dia nele, é dali que você tira o seu sustento, e claro, tem que ter esse investimento psíquico, né, de energia. Mas eu vejo que as pessoas, elas esquecem de outras partes da vida. Tem pessoas que vivem pelo trabalho. Esquecem que tem família, que precisam cultivar amizades, que precisam ter esses hobbies. Então é aquela pessoa que no primeiro momento vai muito bem no trabalho, até que ela desaba, até que ela implode, né? Sim. Isso pode vir na forma de depressão, de síndrome do pânico, de um adoecimento físico, inclusive, né? A gente sabe que vários tipos de doença têm muitas vezes uma causa psíquica muito forte, cefaleias, dores de estômago e por aí vai, né? Dores nas costas e até outros males aí mais sérios, infelizmente. Eu já vi na literatura de medicina do trabalho, direito do trabalho,
relatos de suicídio, né, de situações bem, bem complexas mesmo, bem graves, por conta de situações emocionais, enfim, de problemas que a pessoa enfrenta no ambiente de trabalho, né? Porque a gente Sim. tende a falar de, porque está estressado, tô, né? Mas hoje em dia isso tem, como você falou, né? O trabalho tem um ponto tão central na vida da pessoa que quando aquilo está em desequilíbrio, a vida da pessoa está em desequilíbrio como um todo, né? E curioso você falar em suicídio, Renato, porque se você me disser agora, eu vou me matar, eu vou fazer de tudo para impedir. Qualquer Uhum, pessoa faria isso. uhum, Mas tem um tipo de suicídio que é bem visto. Nossa, eu estou me matando de trabalhar. As pessoas acham bonito. É um é, suicídio elogiado. Está tendo esse tipo de glamorização do esgotamento. sim. Para ouvir por aí as conversas, se a gente prestar atenção, vai ouvir isso. Eu já ouvi pessoas conversando em fila de almoço, na época que a gente almoçava na rua, né? Nossa, ontem eu trabalhei até às 3 da manhã. Nossa, eu fui até às 4. As pessoas disputando para ver quem se matava mais pelo trabalho. Eu me suicido mais que você, né? Então está tendo essa glamorização do esgotamento, do excesso. Então isso é um prato cheio para a detonação de doenças físicas e psíquicas, infelizmente. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre burnout? Eu acho que é um termo que, enfim, talvez nem Uhum. todos conheçam, né? Eu tentei até achar antes da gente começar aqui a nossa conversa, mas eu não encontrei. Depois, se eu encontrar, eu encaminho por e-mail para todo mundo que está participando. Eu ouço muito podcast, né? Geralmente Sim. um, dois por dia. E um deles que eu ouvi nos últimos meses aí tratava especificamente dessa questão de saúde mental no trabalho e falava muito sobre burnout, né? E por isso que eu queria lembrar, porque ela dava uns dados interessantes, que burnout tem níveis, né? E que Uhum. a gente costuma chamar de burnout o último nível, que é quando a pessoa apagou, pifou, né? Assim, foi internada, Uhum. ficou 3 meses afastado, tá tomando remédio tarja preta, enfim. Só que, na verdade, o burnout existem níveis, né, anteriores. E nesse podcast dizia que o número de pessoas que já tem algum nível de burnout é na casa aí de 20, 30, 40% da população. Então, se puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu desconheci esse número, mas eu não duvido, né? Eu É. acredito que possa chegar nesse nível. Como você falou, né? O burnout, que é o esgotamento, né? Que é o fim de todas as forças que a pessoa tem, é somente a explosão final. Já vem sendo uma bomba relógio desde muito tempo. Então a pessoa vai se desgastando, vai se estressando, não vai tendo uma válvula de escape, não vai tendo formas de se recompor, até que ela colapsa. O burnout é a pessoa colapsar. Ela tem uma crise que ela não consegue mais se reorganizar. Porque no dia a dia a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta situações que demandam que a gente se reorganize, repense, refaça. O burnout não tem mais saída, né? É a pessoa colapsando porque ela não aguenta mais. É o último recurso que o corpo tem para não deixar de funcionar, né? E, de fato, é algo a ser muito bem olhado. As pessoas não falam sobre esses problemas, né? Sobre os sintomas que estão tendo. Saúde mental ainda tem muito tabu. Infelizmente, as pessoas ainda têm vergonha, têm receio de contar, têm medo de falar para as pessoas. Quantas e quantas vezes eu já não atendi pacientes que, no trabalho, né? Que saíam da sala de atendimento dizendo que para o chefe que estava numa consulta qualquer, que estava fazendo outra coisa, que não dizia que estava em terapia, né? Acha que E vai às ser vezes não, mal visto, né? exato, que pode ser um sinal de fraqueza. Então, o burnout é uma consequência de várias posturas erradas que a pessoa foi tendo até então, né? De não lidar com o que está acontecendo. E é difícil, de fato, no começo, saber se é um processo de burnout, se é um processo depressivo, se é um processo ansioso. A gente não tem como saber. Quem é leigo não tem como saber. Percebe que tem algo errado, mas não consegue dizer o que é esse algo errado. Por isso que é importante procurar ajuda, né? A gente é ótimo, né, em dar autodiagnósticos. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então a gente adora falar, fulano está com depressão, estou com depressão. E muitas vezes não é, uma outra situação, uma outra manifestação de problemas mentais, né? Depressão, uma época, virou moda, entre aspas, né? Parecia que tá todo mundo com depressão, e às vezes era, às vezes não. Burnout também. Então, sim, hoje o burnout é uma doença classificada no CID, que é o Código Internacional de Doenças,
e tem lá seu número, tá muito bem classificado ali, e que precisa ser tratado. Mas precisa ser tratado muito mais preventivamente, sai muito mais em conta para a pessoa e para a empresa, seja para quem for, do que depois ter que apagar incêndio. E às vezes é necessário apagar incêndio, mas se pudesse ser tratado antes, melhor para todo mundo. Para a Às pessoa, vezes para a o pessoa, colaborador, para a família. muitas vezes a pessoa tem vergonha, né? Assim, ela acha que vai perder o emprego, né? Então ela vai se fechando cada vez mais, né? E aí piora ainda mais o sintoma, né? Exato. Eu que trabalhei em posto de saúde, Renato, o que eu via basicamente em posto? Eram mulheres e crianças. O homem, muitas vezes, não vai. O homem, ainda existe esse tabu, o homem não se cuida. O homem tem que ser Muitas vezes, forte, quando né? tem que ser forte, o homem não tem problema, É, né? E muitas vezes, quando ele vai se cuidar, já está tarde demais, já está muito grave. sim, Então, é parte de um machismo estrutural, né? Mas, de qualquer sim. forma, mesmo as mulheres, né, eu acho que elas procuram mais facilmente, mas muita gente também reluta em aceitar que a ajuda é importante nesse mundo. Hoje ainda acho que existe ainda hoje um certo preconceito, né? Tem muita gente, já teve amigos meus, pessoas esclarecidas, né? Que falam, por que que você não procura, eu sugerindo, né? Por que que você não procura uma terapia? E a pessoa me responde, não, mas não sou louco, não sou maluco, né? Então tem muita gente, acho que talvez no senso comum, que ainda acha que terapia, né? Que psicoterapia, psicanálise é uma coisa para gente louca, né? E não é, né? É uma Uhum. maneira de se autoconhecer, como você disse, né? E Se aproveitando autoconhecer, nesse. Desculpa, pode falar. se autoconhecer e enfrentar os problemas, né? Se Sim. você vai para uma guerra, você tem que conhecer o inimigo. Se o inimigo está em você, que são seus problemas, você também tem que conhecer para ir para essa Grande, guerra interna. grande Precisa. parte das vezes está, né? Muitas vezes, sim. É. Você ia perguntar, Renato, desculpe. Não, assim, porque você disse justamente, você já falou um pouco sobre as ferramentas que a pessoa pode ter, né, para tentar ter um ambiente de trabalho mais equilibrado, terapia, válvulas de escape, controlar os pensamentos, mas, assim, tem muita gente que com certeza está acompanhando a gente aqui, que é gestor de equipe, né, que é um gerente, que Certo. tem um subordinado, etc. Que sugestão que você pode dar para alguém, ou às vezes até um colega de trabalho mesmo, né? Não é subordinado, mas de alguma maneira está ali percebendo que tem alguém do lado que está estressado, que está com algum problema, enfim. Então, qual que é a sugestão que você dá para que o gestor, para que alguém cuide da saúde mental do outro, né? Daquele que está sob sua responsabilidade? Sim, eu acho que tem alguns pontos que esses gestores podem olhar que pode facilitar para todo mundo, né? Primeiro, é oferecer ajuda, né? Eu acho que o gestor tem que estar muito atento ao comportamento dos colaboradores, e hoje é um desafio, porque muitas vezes isso é online, né? Esse gestor tem que estar em uma boa sintonia com o RH, que o RH pode promover palestras, pode promover treinamentos, né? O gestor tem que estar ali muito disponível para falar assim, olha, se tiver alguma coisa que não está bem, me fala, né? Se tiver algum problema pessoal, procure ajuda. Não que precise contar, o gestor precise saber o problema pessoal, né? Mas saber que, se existir, pode procurar ajuda. É importante que você procure. Então, o gestor tem que estar ali próximo nesse sentido, né? E também, acho que os gestores podem usar a internet a favor, né? Acompanhar a equipe mais de perto, né? As pessoas esperam, nesse momento, que os gestores deem um pouco de direção no trabalho online. Porque ficou todo mundo perdido. O que eu faço? Como eu faço? Então, sim, as pessoas esperam que o RH, que as lideranças façam isso, né? Tem Isso, um caminho aí, Isso que você né? está levantando, Rodrigo, é uma questão extremamente importante, porque assim a gente já ouvia falar de home office, né, antes da pandemia, mas eu vejo assim pela quantidade de consultas que eu recebia na realidade no dia a dia dos meus clientes, né, era algo Uhum. muito incipiente, né, era sempre ainda analisar um projeto experimental, um projeto piloto, uma vez por semana, poucas pessoas, etc. Do dia para a noite, e literalmente do dia para a noite, todo mundo passou a trabalhar em casa, né? E aí a gente Uhum. tem uma mudança para a qual a gente não estava preparado, nem o subordinado, né? Nem o gestor. Né? Eu vejo Exato. muito assim, reclamação de gerente, de cliente e tal. Ah, mas como é que eu vou saber que a pessoa está trabalhando? Mas como é que eu vou controlar? Né? Então, aquela dificuldade de aferir a produtividade. E o empregado também, né? Se não tem Uhum. uma ótima
autodisciplina, organização, etc., também não consegue levar as coisas. Ou seja, está todo mundo ali meio que tentando, né, sair do sufoco por conta própria, né? E eu lembro que nesse período pré-pandemia, as empresas tinham, boa parte das empresas tinham muito receio com trabalho em casa, né, home Sim. office. Achavam que as pessoas não iriam trabalhar. E o que a gente está vendo agora é o oposto. As A pessoas estão produtividade trabalhando aumenta, muito, né? aumenta. Então existia um certo preconceito com isso. Então, acho que os gestores podem usar a internet ao favor, né? Eles podem usar a internet para se aproximar, para poder orientar os colaboradores, né? Para poder ali se mostrar próximo, né? Para dar o apoio, né? Eu acho que esses colaboradores e também os gestores, eles devem evitar o excesso de informação e as fake news para si e para os colaboradores, né? A gente sabe que tem muita notícia falsa correndo por aí, né? Sobre que traz ódio, que traz inverdades, né? Então acho que é nosso dever como cidadão, não só como gestor, como trabalhador, combater essas fake news. Receber uma notícia, confere primeiro para ver se é verdade, antes de passar para alguém. Você que é gestor, recebeu alguma coisa, avalia se é importante falar aquilo ou não, né? Então acho que é legal orientar as pessoas, né, os coordenados, a não exagerar no nível de informação, porque com a digitalização, a informação ficou muito mais fácil. O desafio não é ter acesso à informação ou não, é ter acesso à informação boa, porque a gente é inundado de informações, né? Isso gera medo, se for fake news, gera pânico, né? As pessoas ficam com medos infundados ou deixam de ter medo de coisas que precisariam ter medo, Não, né? e hoje em dia, com Então, com a internet, com os meios de comunicação, Instagram, etc., todo mundo virou especialista em tudo, né? As pessoas se sentem, exato. assim, Uhum. profundos conhecedores e se sentem no direito de dar opinião sobre questões médicas, questões que não, às vezes não é a formação delas, né? Então, sim, quem é um gestor, né, se percebe que está correndo muita informação falsa, faz uma videoconferência, reúne todo mundo, né, para falar daquele tema. Gente, estão dizendo tal coisa, que Covid não pega no sol, sei lá, qualquer besteira assim, né? Reúne a equipe, vamos falar desse tema que surgiu, né? Se imuna de informações a respeito daquilo, né? Oriente o colaborador a reservar, sei lá, uma meia hora por dia para se informar. E talvez não mais do que isso. O excesso de informação também angustia. Tudo bem que a gente vive numa realidade que está muito angustiante agora, né? Mas é importante informar, mas também informar com uma certa limitação para aquilo não afogar a gente. E fonte de informação fidedigna também, né? Porque hoje em dia tem aí uma rede Exato, de informação pelo WhatsApp que não sei de onde que saem as informações, né? exato, né? E as informações têm que vir de uma fonte confiável, de uma universidade X, de um centro de pesquisa, né, recomendado, e não é o que a gente vê por aí. Sim, Infelizmente, as pessoas querem acreditar naquilo que parece mais razoável para elas, e muitas vezes não é, sim. né? Acho que um outro ponto, Renato, é evitar o excesso de cobrança excessiva em cima dos funcionários. Isso é um Num ponto primeiro, né? interessante. Porque parece no primeiro momento que aquilo traz mais resultado, a pessoa trabalha mais, né? Mas a longo prazo aquilo paralisa as pessoas, não motiva, né? Então pode ter um efeito bom no começo, mas depois com o tempo o efeito é contrário, né? Os resultados começam a cair, né? Então, acho que é importante que o gestor ele possa sentir a equipe, estabelecer metas reais, né? Metas que possam ser alcançadas. Porque senão a pessoa sempre vai estar num ponto onde ela se vê inferior, onde ela se vê longe do ideal dela, daquele ideal impossível. Então, é cobrar, mas também evitar o excesso. É saber flexibilizar, é saber olhar a realidade da volta da gente, né? Não é que tem que flexibilizar tudo, né? Mas saber quando pode cobrar mais, quando não pode, né? Como eu digo às vezes para meus pacientes, não tem um problema de você um dia trabalhar até mais tarde, um dia ficar mais. Uma situação específica precisar virar à noite, que seja. O problema é quando isso passa a ser a rotina, né? E esses gestores, eles precisam também se conhecer melhor, né? Eles precisam também fazer a própria terapia, estar de bem consigo mesmos. Se a pessoa faz terapia e fica bem, as pessoas percebem. Nossa, como você está melhor? Estou fazendo terapia, estou fazendo esporte, né? Passei a correr,
faça isso também, vai ser bom. Eu escuto já alguns pacientes que falam assim, meu chefe recomendou que eu procurasse, né? E quando tem isso, a pessoa se sente muito mais à vontade, muito mais autorizada a procurar ajuda. Ao invés de procurar escondida, ela procura se sentindo apoiada, né? Então, acho que o gestor também pode promover cursos online, oferecer indicações de filme, de livros que falam sobre os temas que são importantes naquele momento, de séries, né? Eu acho que conhecimento, a gente nunca está perdendo tempo. Como eu já ouvi uma vez, é o único bem que a gente não perde. A gente pode perder uma casa, pode perder um carro. Conhecimento a gente não perde, educação a gente não perde, né? E acho que é importante também estimular a organização, né, das pessoas. Muitas vezes, aquela organização externa é reflexo de uma organização interna. Se o externo está muito bagunçado, é porque o interno também está, né? Então, acho que o gestor pode dar dicas. Olha, organize sua mesa, organize seu espaço, né? Mantenha o ambiente limpo, né? Não acumule muita coisa. Eu acho que isso também são dicas que parecem tão básicas, mas que podem fazer a diferença. E liderar pelo exemplo também, né? Porque não adianta o gestor sugerir isso, mas também você vai na sala dele, na mesa dele, e tá aquela coisa bagunçada, né? Sim. Tem pessoas que eu acho que são exceção, tá? E não são exemplo, porque raramente eu acho que se consegue isso. Tem gente que é organizada na própria bagunça, Uhum. mas eu acho que a maioria não consegue. Acha que é, né? Acha que é organizado na próxima bagunça, mas não é. Exato. É. Né? Acho que um ponto importante a chefia conhecer as pessoas que trabalham, né? Hoje em dia está um pouco mais limitado, mas é importante oferecer momentos de descontração, aquele papo no café, né? O happy hour que acontecia, mas que muita gente faz online, né? Tem que ter esse momento agradável, harmonioso também. Acho que Uhum. conhecer o colaborador, saber ouvir, muitas vezes faz toda a diferença, né? Sem saber ouvir, às vezes acha que está precisando de algo desnecessário ou deixa de oferecer algo que pode fazer toda a diferença. Muitas boas ideias podem surgir nesse momento. Sim. A gente tem, assim, aí eu falo até por experiência própria, assim, né? Porque eu, quando comecei a ter equipe, né, ter gente para gerir, ninguém me ensinou, eu aprendi a ser advogado, não aprendi a ser gestor, né? Uhum. Então, é difícil dar feedback, conversar, etc. O que eu percebo é que, assim, as pessoas, se você conversa de verdade com as pessoas elas estão a fim de falar, né? Então, às vezes é isso, às vezes você tem que perguntar, a gente não pergunta, né? Como que você tá? Né? O que você acha? O que você sugere? O que você pensa disso aqui, Uhum. né? Às vezes uma perguntinha simples desencadeia uma conversa longa, né? Sim, sim. Eu estou lembrando de uma situação, de uma paciente que eu estou tendo, que ela está grávida, né? Uhum. E ela está em dúvida onde vai ter o filho, aqui, ali, e todo mundo fica falando, não, faz assim, tem a parte natural, faça cesárea, tem em casa, cada um fala uma coisa. Mas teve uma pessoa que perguntou, o que você quer? Só uma perguntou o que ela queria, né? E ela queria ouvir isso, o que você quer? Ela não sabe muito bem o que ela quer, mas deram valor para o querer dela. Se sentiu acolhida, né? Se sentiu acolhida, e foi algo tão simples, né? E você falou aí do feedback, eu acho que é bom sempre fazer isso individualmente, né? Falar também dos pontos positivos. Quando for falar do que está ruim, falar com cuidado, mas dizer como pode ser melhorado, né? Às vezes as pessoas não têm esse tato. Sim. Tem chefia que não faz isso com cuidado, né? Lógico, tem pessoa que também é muito frágil, não consegue ouvir uma crítica, mas é fazer isso com cuidado. Uma outra coisa também é saber delegar. Tem muita chefia, muito gestor que não sabe delegar. Aí ele vira a fonte de problemas, de estresse, de clima ruim na empresa, né? Já ouvi setores que eu atendi, muitos reclamavam do mesmo chefe, que não delegava, ele centralizava tudo, né? E claro, se a chefia está ruim, a tendência é que a equipe vá mal também. Assim, Sabe, delegar é muito importante. né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Inclusive, gente, temos mais 15 minutos aí, então se tiverem mais perguntas para o Rodrigo, por favor, fiquem à vontade para fazer, tá? A Caroline está fazendo a seguinte pergunta, Rodrigo. Sou responsável pela área de desenvolvimento humano, de RH, de uma empresa de 200 profissionais. Que ações podemos fazer para promover a atenção à saúde mental? Primeiro, existe um programa de saúde mental, de qualidade de vida da empresa dela?
Acho que é importante lá primeiro olhar para isso. Né? Às vezes já existe, né? Às vezes já existe. Se existe, será que os colaboradores sabem das facilidades que a empresa tem? Né? Eu já ouvi em muitas situações, tem psicólogo na empresa? Não sabia. Tem convênio com a academia? Não sabia. Tem convênio com a academia? Não sabia. Então, primeiro, se tem um programa, faça esse programa chegar até as pessoas que precisam. Se não tem um programa, está na hora de montar. E é difícil dar assim, dicas gerais. Né? Acho que cada empresa tem necessidades diferentes, cada situação, cada momento também gera necessidades diferentes. Então, acho que essa pessoa precisa conversar com o seu RH, precisa conversar com a sua equipe e ver, primeiro, o que precisa. Será que precisa de um psicólogo ali dentro? Será que precisa de uma academia próxima? Será que a chefia precisa de um treinamento para saber ouvir as pessoas? Será que eles informam sobre cuidados mentais? Não sei. Né? Eu acho que a pessoa precisa parar e pensar o que já tem e, a partir disso, poder elaborar mais, poder criar mais opções, mais serviços. Sim. Mas é difícil falar em termos genéricos, né? Depende muito de qual é o tipo de atenção que ela quer dar, né? Exato. Uma sugestão importante assim, a legislação trabalhista ela já traz uma série de requisitos objetivos para saúde e segurança do trabalho, mas ela foca em requisitos físicos, né? Então, a escada, a borracha, a iluminação, o calor, etc. Mas, muito provavelmente, por conta dessas obrigações de saúde, segurança do trabalho que você já tem, né? Com certeza já existe algum setor, um serviço, um departamento, ou uma pessoa que seja na sua empresa que está olhando para este tema, né? Talvez seja um bom começo ali. Às vezes essa pessoa ela tem contato com uma empresa de saúde e segurança. Por exemplo, né, a gente descobriu que a maior parte dessas empresas que fazem serviço de exame médico admissional, demissional, etc., que as empresas já contratam, né, disponibilizam também serviço de ginástica laboral. Né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, né? Tudo. A pessoa vai parar um minuto, claro. Vai enfim, cuidar do corpo, se autoconhecer, enfim. Então, às vezes, né, a situação já está ali, já está mais fácil, né? Às vezes já tem o médico do trabalho, a enfermeira do trabalho, que já tem o contato com as pessoas, já sabe as reclamações principais quais são, né? Já sabe onde está o foco do problema, e por aí vai, né? E sabe, às vezes são ações tão simples que a empresa pode fazer e que fazem a diferença. A empresa pode ter um grupo de gestantes, ou um grupo de recém-mães que voltaram da licença, né, que se reúne de tempos em tempos, junto com alguém do RH, psicólogo, médico também, né, para falar desse momento difícil. Difícil não, especial, que às vezes traz angústias difíceis, né? Essa é uma ação. Tem uma ação também com os pais também, né, que têm filhos pequenos, grupos para falar de estresse, né? Enfim, tem tanta coisa. Grupos de corrida, tem empresa que investe em grupos de corrida. Aqui no escritório a gente tem grupo de corrida. Então, isso para algumas pessoas faz meditação. Acabei de ver aqui alguém falando. Também, tem empresas que promovem meditação, né? Funciona para muita gente. Então, são ações que podem ser pensadas para cada empresa. Eu tenho uma sugestão, não sei se você concorda, Rodrigo, que eu costumo vê-la nas empresas, é isso que eu vou dizer, com um enfoque de diversidade, porque hoje está tão na moda, né, diversidade, então as empresas elas olham para isso com enfoque de diversidade, mas eu acho que tem um impacto positivo na questão da saúde e no equilíbrio, que são os grupos de afinidade. Então, você pega, por exemplo, grandes empresas, tem lá, vamos pegar aqui, olha, todo mundo que é LGBT, se vocês quiserem participar, tá aqui, ó, a gente vai disponibilizar uma sala, vai disponibilizar, sei lá, um palestrante, enfim. Então, para as pessoas pelo menos saberem quem são, porque às vezes a pessoa é LGBT, ela não sabe que o colega é. Então, pronto. Então, grupos de mulheres. Então, tá, olha, tem o grupo das mulheres, grupos de negros, grupos, sei lá, né, de afinidade, grupo de afinidade. Porque aí você cria um espaço de discussão da questão, aquilo começa a circular de uma maneira mais fluida, né? Sim, curioso, né? Eu participei já de um grupo desse de mães, né, de gestantes e mães que estão voltando da licença, até que um dia teve um pai que quis participar. Ele foi lá na reunião, olha, eu não sou mãe, mas eu tenho filhos, posso participar? E foi muito bem-vindo. Mas ninguém tinha pensado nisso até então. Por que só para as mães? Né? E as famílias que têm 2 pais? E as famílias que têm um pai solo? Né?
E aí a gente mudou o nome de grupo, não é mais maternidade, é filhos, é grupo dos que têm filhos. Então é inclusão, exato, né? Muitas vezes faz toda a diferença. Se a pessoa se sente incluída, acolhida na diferença dela, muitas vezes é uma minoria, né, e que infelizmente não tem as mesmas opções de ascensão, isso faz muita diferença. Então, para aquela pessoa que perguntou, essa é uma outra ação que pode ter. Sim. A gente tem uma pergunta aqui do Manuel Júnior. Rodrigo, você tem notícia de alguma corporação que se volte para a avaliação regular e qualitativa da efetividade das medidas em prol da saúde mental? Olha, eu posso falar da onde eu trabalho, na Nestlé, que a gente aplica periodicamente. A gente não, né? O RH faz isso. Testes de ansiedade, de estresse, lógico que anônimos, né? Nunca expondo a pessoa, para ver se ela está tendo melhoria com os programas oferecidos, se aquilo faz diferença, se aquilo é efetivo. Porque muitas vezes é difícil colocar em métricas o mental. Não é tão quantificável. Mas existem testes que mostram isso. E também eu percebi o dia a dia, né? Como a pessoa está reagindo, como é que ela está trabalhando. Mas sim, existem instrumentos aí que ajudam a medir como a pessoa está. Lógico, quando a gente faz isso, faz por setor. Nunca expondo ninguém. Se aquele setor está respondendo melhor a uma ação qualquer. Até para preservar o sigilo da pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante também. Sim. Uma outra questão que eu acho que é importante, muitas empresas grandes, médias grandes, já devem fazer isso, que é a entrevista de desligamento, né? A gente, às vezes, não se preocupa com a pessoa que está saindo, que pediu demissão, ou que foi demitida, né? Mas conversar com essa pessoa, às vezes, pode ser um belo indicador de onde podem estar os nós, né? Os probleminhas ali na equipe, na empresa, né? Uma outra ideia também é preparação para aposentadoria, né? Muitas vezes, quantas vezes já não vi isso? Aquela pessoa que se aposentou e continua indo, né? Porque ela não se preparou para tantas funções, né? Então, talvez as empresas possam ter um programa de preparação para aposentadoria. Ok, é mais uma fase da vida, né? Que é importante você saber lidar, que algumas pessoas não conseguem passar por isso tão facilmente. Então, às vezes, um programa que possa oferecer para cada um auxílios diferentes pode fazer diferença também. Quando aquela pessoa perguntou quais são as ações aí, são infinitas, né? A gente pode aqui ficar falando de horas e horas sobre possíveis ações que podem ter. Dá para pensar em inúmeras. Bacana. Gente, a gente está caminhando para o final, temos aí mais 8 minutinhos. Se tiverem mais alguma pergunta, agora é a hora. Acho que não temos mais nenhuma. Se tiver alguma coisa, enquanto alguém vê se a gente vê se aparece mais alguma pergunta, Rodrigo, se tiver alguma outra coisa para caminhar aí para o final, suas considerações finais, se você quiser chamar assim. Poxa, tá tão rápido, né? Assim, parece O que mal tempo começou voa. essa conversa. Para mim, Pois poderia é. durar aí muito mais tempo. Pois é. Né? Para mim é até difícil fechar essa conversa, né? Eu acho que é uma conversa que abre, né? Que sempre traz mais assuntos para serem falados. Né? Então, não dá para fechar. É um tema que não se fecha. É um tema que se amplia, né? Que sempre dá para se conversar, né? Ainda mais, parecia uma pergunta isso, né? Foi mais As sugestão de confissões um de filme. Schmidt. Não conheço. Você conhece esse filme? As confissões de Não, não Schmidt? conheço. Não conheço. Está falando que é excelente para ilustrar o preparo para a aposentadoria. Vou assistir. Boa indicação. Exato. Então, são coisas assim que os gestores podem fazer. Indicação de filme, de seriado, né? Mas o que eu posso dizer, acho que para fechar, se é que dá para fechar um tema como esse, né? Mas pelo menos para conseguir encerrar por hoje, procure ajuda. Isso não é feio, isso não é fraqueza, isso não é caráter fraco. É sinal de força procurar ajuda, é importante procurar ajuda. Né? Muitas vezes a gente precisa. Tem gente que vive bem sem terapia, tem gente que não precisa, enfrenta os problemas de um jeito bom. Mas não é todo mundo. Em algum momento a pessoa pode precisar. Não só procure, como incentive as pessoas a procurar. Né? Você sabe que muita gente, eu digo que elas são analfabetas emocionais. Né? A pessoa é muito inteligente, tem um raciocínio lógico muito bacana,
mas emocionalmente não sabe. A pessoa me conta alguma coisa e eu pergunto, como é que você se sentiu? Como assim o que eu senti? Não tem o que eu senti. Então, aquela pessoa emocionalmente não está alfabetizada. Então, sempre é tempo de procurar esse beabá, de aprender esse beabá, que é importante para a vida, né? Mas que por muito tempo ficou ali escondido de lado. Mas que felizmente está mudando. Eu acho que o trabalho do psicólogo na empresa está cada vez mais, e não só o psicólogo organizacional, que também é importante, mas o que olha para o clínico, que olha para a qualidade de vida, que olha para o bem-estar. Eu acho que precisa disso. E as pessoas estão começando a perceber que isso é muito importante. E espero que continuem percebendo cada vez mais. Isso E eu aí. acho que uma outra coisa que eu posso dizer é, quem quiser conversar mais comigo, quem quiser marcar um horário, quem quiser, né, estou à disposição, acho que ficam aí os meus contatos, né? Eu vou E colocar aqui já. a pessoa que perguntou das ações que ela pode ter na empresa, estou aberto para conversar também, né? Acho que minha experiência pode ajudar nisso. Enfim, eu vi que você colocou os contatos. Podem me procurar, a gente pode conversar sobre esses temas e outros, eu estou à disposição. Mas não sei se eu consigo fechar o tema. Você está pedindo demais, Renato. Não dá. Acho que não é um tema que se fecha, né? É um tema, pelo contrário, Se é que você abre. falou, que se abre. Eu vou te dizer que, assim, eu vou dar, para a gente encerrar aqui, o meu testemunho, meu depoimento. Tá. Eu sou um fã incondicional, assim, de terapia, né? Eu faço terapia há 20 anos, sou, assim, um admirador do trabalho de vocês. Eu acho que minha vida mudou, eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse terapia. Agora, olha que curioso, pouca gente sabe disso, né? Vou fazer uma confissão pública aqui, que depois fica até gravado, né? Inclusive, quem quiser rever algum pedaço, a gente coloca no YouTube depois, tá? A primeira vez que eu tive contato com terapia foi por indicação de uma chefe minha. A primeira chefe, no meu primeiro trabalho, eu tinha 19 anos, Uhum. tava com problema para aceitar minha homossexualidade, não era nem problema dos outros me aceitarem, eu não me aceitava, que acho que boa parte dos LGBTs passam por isso, né? E aquilo estava afetando, assim, profundamente a minha produtividade no trabalho, eu não conseguia trabalhar, basicamente, né? E a minha chefe foi, à época, foi bastante compreensiva, conversou comigo, eu não contei para ela qual era a questão ali que estava me afligindo, né? Até porque eu não conseguia, não tinha liberdade para falar com isso com tranquilidade. E ela Nem com percebeu, você mesmo, né? nem comigo mesmo, pois é. E ela teve essa sacada, e olha só, a gente está falando de 1999, hein? Ela teve essa sacada, ela falou, olha, procura aqui. Ela me encaminhou a princípio para o RH, que tinha lá o serviço de saúde do trabalho, que eu conversei com uma psicóloga do banco, era no Banco Bradesco à época. Conversei com uma psicóloga que me encaminhou para a minha terapeuta, que foi minha terapeuta aí durante muitos anos, né? Virou hoje Uhum. minha grande amiga. Então, é isso, assim, eu sou um exemplo vivo de que a preocupação do gestor, né? A preocupação o foco na saúde mental no trabalho muda a vida das pessoas, né? Assim, não é trivial, né? Eu estou falando de um jovem de 19 anos, eu no caso, que pensava em suicídio naquela época, porque eu não me aceitava, eu achava que não era viável uma vida não heterossexual, né? E, enfim, olha aí como mudou a minha vida, né? Exato. Graças a esse olhar sensível dela, naquele Pois é, momento, né? pois Que eu é. acho que quem está aqui hoje pode pensar, independe da situação, do que o colaborador está passando. Ter esse olhar sensível e dar esse tipo de sugestão pode fazer a diferença na vida de alguém. A gente não sabe o que teria acontecido com você, mas a gente sabe que o caminho que você tomou te trouxe até aqui. É isso aí. Isso fez toda a diferença. Isso aí. E psicólogo também faz análise, tá? Só para deixar isso claro. Como é que eu Imagino, vou ajudar as pessoas se eu também não estou bem com as minhas questões? Então, claro. o terapeuta também faz terapia. Não, e as pessoas, assim, outro dia uma amiga minha estava falando assim, ai, tomara que minha psicóloga me dê alta, né? E eu entendo quando ela falou isso, quando ela fala isso, porque eu passei também a vida inteira querendo que a minha psicóloga me desse alta, né? Como se fosse acontecer esse dia, né? Pronto, agora você já está perfeito, né? Não tem mais questão nenhuma. Hoje eu encaro para isso de uma maneira completamente diferente, assim. Às vezes eu faço, não, vou dar um tempo, não vou fazer, mas assim, não é isso, não vai acabar, né? Não é assim, pronto, recebi o diploma e estou terapizado, né? É um processo para a vida inteira, né? E tem gente que não volta para a terapia depois que finaliza, mas volta de vez em quando para conversas terapêuticas.
Olha lá. Um tema específico, volta uma vez, volta outra, também tem isso, né? Sim. Olhar para a gente é um trabalho de vida inteira, às vezes com a ajuda de um profissional, outras vezes sozinho. Mas procurar esse profissional faz muita diferença. Isso aí. Gente, então chegamos ao fim aqui do nosso encontro. Eu queria agradecer novamente a presença de todos e de todas. Obrigado pela participação. Rodrigo, agradeço imensamente. Aqui a gente está vendo aqui pelos comentários, o pessoal gostou. Realmente também gostei bastante. Acho que foi bastante produtivo, bem provocativo, e eu acho que é esse o objetivo, né? Então é isso. Muito, muito obrigado pela presença. E eu vou deixar, gente, de novo aqui os contatos meus do Rodrigo, tem os Instagrams aí, os e-mails, telefones. E a gente vai colocar no YouTube, tá? Então é só você procurar lá YouTube, Lacaz Martins, que você encontra a partir de amanhã, no máximo sexta-feira já tá online, tá bom? É isso, gente. A gente fica por aqui. Quer falar alguma coisa? Queria agradecer também, queria agradecer a todos, agradecer ao Renato pela oportunidade, as perguntas que vocês fizeram, que eu acho que ajudam a gente a pensar também. Foi muito bom. Por mim, duraria muito mais tempo, mas a gente sabe que existe a limitação de tempo, né? E obrigado. Espero que a gente possa voltar a conversar outras vezes. Estou aqui à disposição para quando for necessário. Beleza, nós que agradecemos. É isso, então, gente. Ficamos por aqui. Valeu. Tchau. Um abraço a todos, gente. Um Obrigado. Tchau, abraço. tchau. Tchau.